Olá, eu gostaria de conversar com vocês a respeito sobre evangelismo. Mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre a vontade de Deus. Obviamente que quando nós estudamos a Bíblia, nós encontramos vários textos que falam a respeito da vontade de Deus. E eu gostaria de comentar a respeito de um aspecto da vontade de Deus, ok? E esse texto que eu vou ler se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 9. Ok? O capítulo 3, deixe-me contextualizá-lo rapidamente. O capítulo 3 fala sobre a vinda do Senhor, a segunda vinda de Jesus. Então o texto bíblico diz assim, versículo 9: Não retarda o Senhor a sua promessa. Essa promessa é a sua segunda vinda. Não retarda o Senhor a sua promessa. Continua o texto. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Não querendo, essa palavra querer é vontade racional. Existe a vontade volitiva, existe a vontade racional, existe a vontade emocional. Essa palavra no original, não querendo, esse querer no original é vontade racional e vontade volitiva. Ou seja, é o que Deus deseja mesmo. Não tem como você entender de outra maneira esse texto. Não querendo que nenhum pereça. E essa palavra pereça é sofrer no inferno. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que interessante. Deus, ele deseja que todas as pessoas cheguem ao arrependimento. E esse arrependimento, como eu comentei no vídeo anterior, não é um arrependimento comum do dia a dia a respeito de posturas, decisões, pensamentos errados, e eu vi que aquela decisão me prejudicou outras pessoas, e eu vou mudar aquele comportamento, aquela postura. Não é sobre isso. É o arrependimento para a salvação. É o arrependimento para a redenção da nossa alma. Existe o arrependimento comum, que todos podem passar por essa experiência, e existe o arrependimento para a salvação, que somente chegam a esse arrependimento aqueles que são convencidos pelo Espírito Santo mediante a exposição da palavra de Deus. Então, quando você está ouvindo a mensagem como essa agora, Deus, ele pode operar no seu coração, ele pode convencer você, e você pode dar uma resposta a Deus em arrependimento. E Deus pode salvar você. Então o texto bíblico fala que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Porque se o homem ímpio não chegar ao arrependimento, ele vai perecer. E o texto bíblico está falando que Deus não deseja isso. Esse texto, na verdade, revela dois quereres do Senhor. O primeiro querer é que nenhum pereça. Ninguém pereça. Porque, afinal de contas, se você for honesto, todos nós, mesmo você que hoje está na igreja, né? Isso também não quer dizer muita coisa, também quer dizer muita coisa, mas todos nós um dia fomos ímpios, né? A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós um dia fomos ímpios. E Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Interessante também observarmos que isso também foi dito ao profeta Ezequiel, lá no capítulo 33. Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus deseja que o perverso se arrependa e viva. Você não pode ter dúvidas a respeito disso, meu irmão. Por isso que o ministério evangelístico ele é tão importante. Olha o que disse Deus aqui no profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Né? Diz assim, versículo 11. Disse-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não tenho prazer na morte do perverso,
mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. Olha que interessante, né? Obviamente que aqui Deus está falando com a casa de Israel, né? Mas existe esse princípio que se aplica a todos os seres humanos. Todos os seres humanos. Embora muitos da casa de Israel pereceram e estão hoje no inferno porque não se arrependeram, assim também há muitos gentios nessa qualidade. Mas Deus não tem prazer na morte dessas pessoas. A vontade de Deus é que eles se arrependam. No capítulo 18, no versículo 32 do profeta Ezequiel, nós temos esse mesmo ensinamento. Ezequiel capítulo 18, versículo 32. Diz assim: porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. A mensagem do Evangelho é tão importante. Nós precisamos valorizar a mensagem do Evangelho, porque é uma mensagem de vida. Quando Jesus convoca as pessoas ao arrependimento, não é simplesmente para que você seja uma pessoa melhor. É para que você seja uma pessoa transformada e você tenha a vida eterna. E ninguém pode passar por essa transformação sem um arrependimento. Mas Deus precisa convencer você disso. Tem um episódio no Evangelho de Lucas muito triste, que reverbera um pouquinho o coração dos discípulos de Jesus. E às vezes o coração do discípulo não é o mesmo coração do mestre, né? Em Lucas capítulo 9, eu acho que eu li recentemente esse texto a vocês. Lucas capítulo 9, nós temos o relato de que Jesus foi até os samaritanos e eles rejeitam Jesus. Eles não querem Jesus. Eles mandam Jesus embora. Né? Cadê o texto? Lucas 9, 54. Deixa eu me achar aqui. Isso mesmo. Eu vou ler o 53. Diz assim, ó. Mas não o receberam. Né? Os samaritanos não receberam Jesus. E por que Jesus foi até os samaritanos, sendo que os samaritanos não iriam recebê-lo? Porque a mensagem deve chegar a todas as pessoas. Mesmo aquelas pessoas que vão rejeitá-lo. E por que a mensagem vai chegar a todos? Porque essa é a vontade de Deus. Deus deseja que eles saibam. Deus não tem prazer na morte deles. Deus deseja que eles se arrependam. Ora, se eles não responderem, né, positivamente a esse chamado, eles serão responsabilizados por isso. Mas essa é a vontade de Deus. Aí, ok. Aí o texto bíblico fala, né, aqui, eu me perdi aqui, achei. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, né, nós estamos falando dos melhores aqui, né? Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha como às vezes os discípulos, mesmo vendo Jesus, mesmo andando com Jesus, eles têm uma percepção completamente distorcida de Jesus, né? Não estão alinhados, né, com a mente de Jesus. Olha o que Jesus respondeu para eles. O fato deles terem rejeitado não necessariamente iria implicar em palavras de condenação, né? Porque Deus é longânimo, né? Enquanto eles vivem, eles têm a oportunidade. Enquanto eles viverem, Deus vai ser longânimo para com eles, né? Agora, se eles morrerem na incredulidade, se eles morrerem na perversidade, aí eles serão responsabilizados por terem rejeitado, né, de forma deliberada e constante o Senhor. Mas enquanto eles vivem, o Senhor vai insistir com eles, né? Ele insistiu com você, assim. Ok, aí Jesus vai responder assim para eles. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu.
e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Uai, Jesus está repreendendo os discípulos. Não deveria repreender os samaritanos, né? Que o rejeitaram? Não. Jesus repreendeu os discípulos, né? Que espírito sois, né? Espírito das trevas, né? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Note que o próprio Jesus, mesmo diante da rejeição de alguns, ele era cônscio. Eu vim para salvar eles. Se eles vão reagir positivamente, eu vou salvá-los. Se eles reagirem de forma negativa, eles vão ser responsabilizados por isso. Mas ainda eu desejo salvá-los. Eu vim para salvá-los. Então, que você possa ter esse mesmo sentimento, né? Acho que sentimento não seria a palavra apropriada, essa mesma vontade, né? De ver pessoas convertidas. Nós temos visto uma tragédia acontecendo, né? No Rio Grande do Sul. Há várias igrejas se mobilizando, há várias pessoas se mobilizando. E graças a Deus, muita ajuda tem chegado a lá, né? Pessoas têm ajudado, muitas pessoas. Mas o que eles precisam mesmo é da salvação. Oremos por eles, para que eles não morram sem conhecer a Jesus. E não somente o pessoal do Rio Grande do Sul necessita dessa mensagem, mas todas as pessoas necessitam. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que todos cheguem ao arrependimento, que eles se convertam. Que Deus possa te abençoar.